Olá, bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma manhã aqui de devocional, café com arroz e manhã com Deus, né? Uma manhã de estudo da palavra de Deus, uma manhã de devocional, né? Se você aí precisa de ajuda para fazer o seu devocional, tô aqui para fazermos juntos, né? E ter esse momento aí de leitura da palavra de Deus. Gente, hoje a gente vai ler em Gênesis capítulo 44, né? A gente tá acompanhando aí a história de José, né, em Gênesis. Uma história, uma trajetória muito interessante, muitas lições, muito aprendizado, muita coisa interessante, coisas pra gente pregar pra nossa vida, né? E aí eu queria, né, fazer essa leitura, fazer esse estudo aqui com vocês, né? A gente pode extrair muitas coisas boas desse capítulo, Gênesis 44. Então, como vocês podem ver anteriormente, né, os irmãos de José tinham ido ao Egito, né, e aí José deu que eles eram espiões, né, ficaram com um deles lá, até que eles trazissem o irmão mais novo, e aí eles vão chegar lá, né, em Canaã, eles vão achar, né, nos sacos o dinheiro que eles tinham levado, e aí eles vão chegar lá, e aí o pai, né, vai ter uma resistência, né, porque ficaram com um dos filhos dele lá, e aí vão querer levar Benjamim, né, como prova de que eles estavam falando a verdade, e aí o pai não vai querer deixar Benjamim ir, e aí eles vão fazer promessas, né, e eles vão esperar o mantimento acabar para depois regressar novamente lá para o Egito. E aí Judá vai prometer ao pai, né? Vai fazer promessas para ele confiar nele e deixar, né? Que levem o irmão, né? Que levem Benjamim. E ele fica a parte de trazer Benjamim de volta em segurança, né? Nem que fosse preciso ele doar a própria vida, né? E aí, como eles não têm opção naquele momento, né? Porque era ou eles levavam ou eles morriam de fome, né? O pai vai ceder, mas vai ter uma resistência aí da parte de Jacó. Nada mais do que natural. Alguém que perdeu um filho, né? Aí da sua velhice, né? Com Raquel, e ele perdeu José, achava que tinha perdido José, não queria perder, consequentemente, Benjamim também. E aí, gente, no capítulo 44, a gente vai ter de volta os irmãos, né? Não, no capítulo 43, os irmãos vão voltar. E aí, no 44, né, José vai fazer aquele teste com eles. Eu acredito que José queria testar a mudança deles, né? E a gente vai acompanhar a defesa de Judá em relação ao seu irmão, Benjamim. Então, eu não vou ler tudo para não ficar muito extenso, mas a gente vai acompanhar aqui. José vai pedir para o seu servo colocar um copo de prata dentro dos sacos de Benjamim, né? E aí depois eles issem atrás deles e tudo mais, porque José já tinha convidado eles para sentar à mesa, né, com eles, para comer, tinha recebido eles bem, né? Eles já estavam voltando, e aí, por incrível que pareça, aparece aí um copo de José dentro do saco de Benjamim, né? Eu acredito que no momento ali que ele estava, deu certo, graças a Deus conseguimos, vamos embora, tá tudo certo. E vem ali os servos de José atrás deles, dizendo, nossa, como que vocês pagaram o mal com o bem? E eu acredito que eles, né, pararam para dizer, meu Deus, o que será que aconteceu agora? Ele estava diante de uma situação delicada, por quê? Eles, no calor ali do momento, eles juram, né, que é, quem fosse encontrado, né, o saco de quem fosse encontrado, o, o copo de prata de José, fosse essa pessoa, fosse essa pessoa morto, né, e os outros seriam servos de José. Então eles tinham uma garantia de que eles não tinham feito nada de errado, né? Que eles estavam sendo certos. E aí, por incrível que pareça, olha, no versículo 9,
aquele dos seus servos com quem for achado morra, e nós ainda seremos escravos do meu Senhor. Então era como se eles tivessem depositado toda a confiança neles, né? Que eles não tinham feito nada, pegado nada, né? Desde o princípio, né? Desde o princípio eles estavam ali realmente para pegar o mantimento e ir embora, mas José conhecia toda a história. Então a gente vê que é uma estratégia de José para trazer eles de volta e testar a mudança real deles. A gente vê isso no comportamento daqueles irmãos, principalmente de Judá, que antes ou outrora tinha apoiado vender o seu irmão José, e agora Judá vai sair em defesa de Benjamim. Então veja, e chegou com seus irmãos à casa de José, este ainda ali, o prostraram em terra diante dele, né, no versículo 14, e disse-lhe José, que é isso que fizeste? Não sabeis, vós, que tal homem como eu é capaz de os adivinhar? Olha para você ver. Então disse Judá que lhe respondemos, então disse Judá, que responderemos ao meu Senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos, né? Achou Deus a iniquidade do teu servo, eis que somos escravos do meu Senhor. Tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Então a gente percebe que, querendo ou não, Judá estava, né, ali, né, isso pode ser uma cobrança de Deus pelo aquilo que a gente fez, né, e realmente Deus está nos provando, e ele sai em defesa, né, dos irmãos, coisa que o primogênito deveria fazer, mas ele pega a causa, ele sai em defesa dos irmãos e principalmente de Benjamim. Ele vai contar toda a história, né, desde o início, a dificuldade que foi para levar Benjamim ali, e agora aconteceu isso, mas que eles deixem pelo menos Benjamim ir, ele fica com ele, e aí José vai falar, não, eu fico com o menino e vocês vão embora, e Judá não vai aceitar, porque Judá vai abraçar a causa dos irmãos, vai sair em defesa de Benjamim. E a gente vê, gente, que esse comportamento de Judá demonstra a mudança de caráter. O tempo que José ficou no Egito, o tempo que eles venderam José, José não ficou no Egito, José teve esse encontro com eles realmente pararam para pensar, né, naquilo que eles fizeram, e a gente vê uma mudança de caráter, uma mudança de comportamento aí da parte daqueles irmãos que outrora venderam José. Eles poderiam muito bem, né, desde a primeira, né, da primeira atitude ali, eles poderiam ter deixado, né, o irmão deles ali no cárcere e não retornado mais, né? Mas ele vai dar a própria vida pelo seu irmão, dizendo, olha, o meu pai já é, né, de idade, o meu pai já não aguenta mais sofrer, né? E eu dou a minha vida pelo meu irmão. E vocês lembram que eles venderam José? E quando eles venderam José, eles não pensaram nisso, né? Eles escolheram fazer isso. E agora que ele estava em uma posição de não ter escolhas, mas Judá resolveu sacrificar pelo seu irmão mais novo, dizendo, olha, deixa ele ir, e eu fico aqui sendo escravo de vocês. Então a gente vê uma mudança de caráter. A gente vê que o tempo que eles ficaram longe, entre o tempo que eles fizeram aquilo com José até o tempo de José reencontrá-los novamente, fez com que eles mudassem. E José vai testar isso. José vai testar se eles iriam deixar o irmão mais novo com ele ir embora, ou qual seria a atitude deles. Né? E imediatamente Judá vai contar toda a história, como que foi, e vai dizer, olha, eu dou a minha vida pelo meu irmão. Essa mudança de caráter, né? Essa transformação. Às vezes a gente faz coisas na nossa vida que o tempo faz a gente mudar. O tempo faz com que a gente melhore. O tempo faz a gente ter experiências, né? Faz a gente agir de forma diferente. José, ele não vai se revelar aos irmãos de imediato. Perceba que José primeiro vai testar o caráter deles. Se eles estavam como antes, né, propensos a vender Benjamim, ou se eles haviam mudado o caráter, se eles iam defender o irmão, né? O que eles iam fazer? Então José vai fazer um teste ali com eles, né, do que iria acontecer
antes de se revelar. Então José foi muito sábio, né, em fazer isso com os irmãos, e ele viu que realmente eles tinham se arrependido. E a gente percebe em determinado momento que nos demais capítulos eles lembram, né? E eles falam assim, é como se eles dissessem assim, olha, Deus está nos punindo por aquilo que a gente fez com o nosso irmão. A gente viu nosso irmão lá pedindo socorro, gritando e a gente não fez nada. E agora a gente está pagando as consequências. Então a gente percebe que houve um arrependimento, né? Houve uma mudança de caráter. José vai testar isso antes de se revelar a eles, né? Então, nos demais capítulos, capítulo 45, né, que a gente vai ler depois, José vai se revelar a eles. Então, percebe como é necessária essa mudança, como é necessário os processos, né? Como algumas experiências elas precisam ser para mudar, né, a nossa conduta, a nossa ética, né? Eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem repetido, né, padrões ou realmente você tem mudado, né? A gente percebe que aqui os irmãos, essa consequência, né, isso que aconteceu na vida deles serviram para eles repensarem, serviram para eles realmente entender, né, que o que eles fizeram lá atrás foi errado. O sofrimento do pai. Agora o pai deles, quando vê Benjamin sendo levado e ele percebe que pode ser que Benjamin nem volte, ele fala, né, que ele seria morto, levado à sepultura, porque já era um pai aí que já não aguentava mais, né? Primeiro José, agora Benjamin, né? Tantas coisas que os irmãos já, né, já haviam feito e os irmãos eles vão também sentir isso, né? Quando a vida te testa, você reage diferente ou você reage igual no passado? Eu quero te dizer que as experiências do passado, elas precisam ser para nos mudar, para nos melhorar com nós mesmos. As experiências do passado, elas precisam ser para te moldar, para te fazer ser diferente, para te fazer avançar, para te fazer crescer onde outrora você não cresceu, você não avançou. Então as experiências, elas servem para te capacitar, para te preparar, para te moldar, para você não repetir um padrão de comportamento. Se você percebe que não consegue sair desse ciclo, desse comportamento que virou um vício, que virou um ciclo repetitivo, você precisa de ajuda, buscar entender isso e sair desse ciclo. Porque quando a gente não encerra ciclos, a gente tem a tendência a repetir aquilo que foi passado para nós. E a gente não consegue sair do lugar. A gente roda e está no mesmo lugar. Então nós precisamos romper esses ciclos. E hoje o Senhor nos convida a romper isso. Assim como os irmãos de José decidiram romper esse ciclo, mudar, fazer diferente com Benjamim. Eles entenderam que fizeram errado, né, com José e não queriam repetir isso em Benjamim, né? Eles entenderam que tiveram essa mudança de caráter, essa visão. E às vezes a gente precisa ter essa visão. E se a gente não está conseguindo por si só mudar, é necessário que a gente peça ao Senhor para que nos instrui, né, no caminho certo, o que devemos fazer, quais ações tomar. E se precisar de ajuda, procurar ajuda também para romper esses ciclos geracionais, ciclos emocionais. Há pessoas que não conseguem sair, né, de um determinado ciclo, não consegue sair de uma determinada situação, tá sempre ali repetindo, sempre fazendo a mesma coisa, sempre agindo da mesma maneira e não entende o porquê não consegue romper. Mas eu te digo nessa manhã que é possível você romper, é possível você avançar, é possível você fazer diferente, é possível você sair dessa zona de conforto, é possível você aprender diferente, é possível você criar uma, uma perspectiva diferente nos seus filhos de futuro. É possível você mudar a visão que os seus filhos vão ter de futuro. É possível você mudar, você melhorar com você mesmo e mudar e melhorar com as pessoas que virão depois de você. É possível você encerrar esse ciclo em você, daquilo que foi passado para você.
É possível você identificar e romper hoje padrões de comportamentos, padrões emocionais. O nosso arrependimento, ele não pode ser emocional, ele precisa ser prático, precisa haver mudança. E a gente vai perceber isso no comportamento deles. Eles vão mudar. Eles não vão agir como agiram com José e deixar Benjamim ali. Eles vão mudar e dizer, olha, que a gente fique, mas deixa, né, o menino ir. E depois cima a promessa que eles tinham feito com o pai, que estava ali aguardando Benjamim. Você já desenvolveu a capacidade de se responsabilizar pelo outro? Há pessoas que não conseguem se responsabilizar por você mesmo, por elas mesmas. Então é importante a gente desenvolver essa autonomia, essa capacidade. E Deus ele usa, né, as vivências para nos moldar, para que o que antes a gente fez de errado a gente não faça mais. A gente se arrependa. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E nós precisamos deixar alguns comportamentos, alguns padrões, algumas vivências e adquirir novas vivências, novos comportamentos, novas habilidades, novas mudanças. E hoje eu quero te convidar a refletir sobre quais padrões você tem repetido, quais atitudes, quais ações, quais pensamentos, sentimentos você não consegue sair, quais ciclos você tem repetido. E você precisa romper, você precisa quebrar isso em você. Quais ciclos geracionais foram passados para você e você não consegue romper? E a gente precisa identificar para depois conseguir avançar. E nessa manhã você pode, você consegue. Deus vai te dar clareza de lugares que você tem ficado estacionada, não consegue sair do lugar, roda em círculos. Mas Deus vai te dar clareza para você romper, para você fazer diferente, para você ser diferente, para você sair desse lugar, romper barreiras, avançar em áreas que outrora você não conseguia avançar. Mas você vai avançar e você vai crescer, você vai romper. Você vai romper não só do ciclo, mas você vai também romper de uma forma significativa, de uma forma espiritual, emocional. Rompa os ciclos que estão te prendendo hoje. Deus será com você. Deus abençoe. Até o próximo.